Cara, rolou esse Não, transfer isso que eu tô ban pertinho constrangido. do ano novo ali, né? Como é que tá essa situação e as contratações do Botafogo? Pois é, tem bastante coisa para falar aí na Botafogo TV agora, o Reilan, porque o Botafogo tem um problema com o Atlanta United pelo não pagamento do Almada, que chegou ao Botafogo em 2024, e o Botafogo não pagou, tentou conversar, dizendo que lá na MLS o Botafogo tinha dinheiro a receber e não recebeu, mas no finalzinho do ano o Botafogo teria que pagar cerca de 20 milhões de dólares, 21 milhões de dólares, pelo Thiago Almada, isso até o dia 26 de dezembro. E quando o Botafogo não pagou, mas também não sofreu o transfer ban, parecia que nada mais ia acontecer. E no último dia 30 à noite, o Botafogo entrou na lista do transfer ban da FIFA, não podendo registrar atletas por 3 janelas. Só que o Botafogo já estava tentando um acordo com o Atlanta e as conversas caminhavam bem. O Botafogo até soltou uma nota oficial com alguns pontos desnecessários na nota, como, por exemplo, a última frase dizendo que vai fazer um grande esforço na janela. Em outras palavras, vai ser muito ativo na janela de janeiro. Mas o Botafogo continua as conversas com o Atlanta United e deve conseguir, sim, sair do transfer ban em breve. Há um otimismo muito grande no Botafogo, as conversas com o Atlanta continuam, tanto que o Botafogo trouxe já para o Rio de Janeiro o Lucas Vidalba, que era do Nacional do Uruguai, vai assinar contrato, está tudo certo com o Lucas Vidalba, mas ele só pode ser registrado quando o Botafogo sair do transfer ban. O Ítalo, um zagueiro que ontem surpreendeu a todos, apareceu no CT do Botafogo, um zagueiro de seleção de base, já passou pelas seleções de base, formado no São Paulo, que estava no time B do Toronto United, também sendo contratado, vai assinar até 2027, mas só pode ser registrado quando o Botafogo sair do transfer ban. O Botafogo agora está muito encaminhado com o Medina. O Medina é um baita meio-campista argentino, que começou no Boca Juniors, estava no Estudiantes, modelo de negócio diferente. Os empresários do Medina entendem que ele precisa de mais visibilidade, devem tirá-lo do Estudiantes, trazendo para o Botafogo. Então o Botafogo, como eu venho dizendo também, segue no mercado, apesar do transfer ban, porque entende que vai conseguir se desvencilhar dessa punição da FIFA, e a ideia é que isso aconteça agora, no início de janeiro. O Botafogo trabalha para sair do transfer ban no início de janeiro. E o modelo de negócio da SAF não tem a ver com o transfer ban, tem a ver com aquilo que o John Textor pensa hoje como futebol, geração de receita e também até na forma de rejuvenescer o elenco. O Botafogo teve a SAF implementada em 2022, deixando bem claro aqui agora, hein? Isso não é uma defesa, isso não é um elogio, isso é uma constatação, e eu tenho até tentado mudar o meu jeito de torcer e de pensar futebol, porque a SAF do Botafogo ela muda o jeito de trabalhar com futebol, pelo menos aqui. Então, em 2022 foi implementada a SAF, e na mídia convencional mesmo, muito se falava que o Botafogo não iria competir tanto em cima, porque o dono de um clube empresa visa o lucro. O Botafogo conseguiu ganhar título, evolução estrutural que não para, é contínua, mas agora chegou um momento de dificuldade, e muitas das dificuldades causadas pelo próprio John Textor, que se enrolou muito, principalmente de 2024 para 2025, e o Botafogo precisa gerar receita. Pensando com o lado torcedor, o lado emocional, é muito ruim ver o Marlon Freitas sair para o Palmeiras, o Savarino sair para o Fluminense, um rival direto aqui no Rio de Janeiro. Mas vou pensar também agora com a cabeça da SAF, né, no sentido figurado. Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023, de graça, né, sem ter que pagar transferência ao Atlético Goianiense. Deu um resultado esportivo, 2 títulos importantíssimos, sai 3 anos mais velho, não se encaixando provavelmente no modelo de jogo do Anselmi, que foi consultado quando o Marlon recebeu a proposta e o Botafogo recebeu a proposta do Palmeiras, e sai por mais de 30 milhões de reais. Pensando objetivamente, como uma empresa, isso é lucro completo. É recurso, resultado esportivo. E a empresa pensa assim, eu posso não pensar e me estressar com isso, torcedor também, e tá no direito. Futebol tem a paixão. Mas o caso do Marlon é muito objetivo. Savarino, de igual forma, o Botafogo pagou pouco mais de 12 milhões, pode receber, quem sabe, até 19 milhões.
Para a SAF, uma coisa linda, mais um jogador de 18 anos com projeção futura, que pode dar resultado esportivo e pode gerar resultado financeiro ali também, que no final das contas é o que o Botafogo também pensa muito. Então, esse é o pensamento da SAF hoje. Está mudando como se vê futebol no Botafogo, no Rio de Janeiro, no Brasil? Pode estar mudando. É certo ou errado? Não sei, talvez ali na frente a gente tenha uma noção maior. Agora, dificilmente o torcedor do Botafogo vai ter vínculo com o atleta. Já tem ídolos históricos para sempre, ídolos que ficam marcados na história do clube, do Brasil, do futebol mundial. E daqui para frente pode ser que o torcedor não tenha vínculo, que aquele garoto de 3, 4, 7, 10 anos de idade não consiga se identificar com o jogador. Talvez se identifique com títulos, com taças, com um clube rico daqui para frente, mas com o jogador dificilmente vai. Reitero, é uma constatação, não é um elogio, é o modelo de negócio do Botafogo hoje. Então, sintetizando, o Botafogo trabalha incessantemente para se desvencilhar do transferban imediatamente, acredita que isso deve acontecer, tanto que os jogadores estão chegando e o Botafogo está negociando outros também. O elenco está mudando mais uma vez. Agora deixou chegar nesse ponto, né? Não precisava deixar chegar nesse ponto. Essa dívida aí não é de ontem, não é de semana passada, né? Isso é importante, deixou isso é constrangedor. Pois é, deixou chegar nessa situação, Raíza. Isso é uma vergonha, isso aí não tem defesa. Ô, Elan, em dado momento, as atitudes do Textor, elas me surpreenderam, mas ao passo que eu fui conhecendo um pouco mais dos trabalhos e das situações dele, por exemplo, na França, na própria Inglaterra, essas atitudes dele não me surpreendem. No ano passado, não, ano retrasado, no início do ano retrasado, 23, tá? 23 e meados de 23, eu conversava com muita gente do mercado e alguns agentes, e eles reclamavam muito da postura do Textor, né? Reclamavam de muitas situações envolvendo o John Textor. Na época, os torcedores até ficavam bem chateados quando a gente falava alguma coisa, porque em dado momento a torcida do Botafogo tratava o Textor como praticamente uma entidade, né? Talvez hoje alguns já estejam abrindo os olhos mais em relação a cobranças, passaram a cobrar mais o John Textor. Mas assim, o que a gente viu com o Lyon, por exemplo, e toda a história envolvendo o Lyon, não dá pra gente surpreender com o que está acontecendo hoje no Botafogo. Acho que o Textor se enrolou muito e acaba que o Botafogo tinha que salvar o Lyon, então tinha que negociar os jogadores, tinha que fazer caixa, tinha que fazer os esquemas dele lá. E a situação hoje com esse transfer ban é mais uma vergonha para o Botafogo, porque no final das contas é o Textor, mas também é o nome do Botafogo. O Botafogo está negociando com o André, né? O goleiro André, não sei nem Andrew. Assim, André se pronuncia. O Flamengo estava observando ele também, né? Um dos jogadores que estavam ali na lista do Flamengo, e o Flamengo deu uma observada nele. Não sei se o Flamengo vai avançar com alguma proposta ou não. O Botafogo já fez uma proposta para assinar um pré-contrato com ele. E eu conversando com uma pessoa próxima a ele, essa pessoa me disse o seguinte: o Botafogo já fez uma proposta de pré-contrato, uma proposta muito boa. É muito boa a proposta do Botafogo. Mas é daquelas propostas que a gente não faz ideia de como o Botafogo vai pagar. Né? Então, isso foi dito por uma pessoa próxima ali do André, e uma pessoa do mercado. Essa é a visão de muita gente dentro do mercado hoje em relação ao Botafogo. Né? Perdeu credibilidade. Vai pagar? Como vai pagar? Não sabemos. Faz uma grande proposta, mas a gente não sabe quais são as condições, como o Botafogo vai conseguir honrar isso. Então, eu acho que fica feio, né, para o Textor, mas ele leva o nome do Botafogo, ele carrega o nome do Botafogo nessa. Então não tem como você tirar o nome do Botafogo, porque é o Botafogo ali. Sim. E aí, infelizmente, acaba tirando essa credibilidade do Botafogo no mercado. Só para pontuar rapidinho duas coisas em cima do que falou a Raíza. A credibilidade, ela tá arranhada hoje no mercado para todo mundo ver, por conta do transfer ban. O Botafogo saiu em matérias no Paraguai, Bolívia, México, Argentina, França, Itália, Macedônia. Eu vi até na Macedônia e Croácia, ou seja, tomou um transfer ban, o Botafogo apareceu em grande parte do mundo. Isso é muito ruim também. E a credibilidade com os empresários, ela já foi arranhada há muito mais tempo. A Raíza sabe muito bem que ela conhece bem, conversa com muita gente, porque tem um modus operandi
que faz sentido para a gestão do Botafogo, para o Textor, para o Tairo Arruda, mas para mim não faz sentido. Com todos os elogios que eu já fiz e posso fazer a gestão, tem críticas também e essa é uma delas. O Botafogo demora muito, estica muito a corda para pagar a comissão dos empresários. Não entendendo que isso pode ser uma estratégia para você pagar menos lá na frente, de repente até indo para a justiça, mas que isso é ruim para quem lida com os empresários para trazer jogadores. Então, às vezes, o jogador pode ir para o Botafogo ou para outro clube, e às vezes vai para um clube ganhando menos, porque aquele empresário não quer botar o jogador no Botafogo. Então, o que faz sentido até mercadologicamente, não faz sentido no mundo do futebol. Futebol, você pode gerir como empresa? Pode. Mas tem ali algumas situações que são bem peculiares que você não vai encontrar no mercado corporativo. E o Marlon Freitas ir parar no Palmeiras. E se o Savarino e o Alexander Barbosa forem parar no Fluminense, nada me tira da cabeça que esse tipo de notícia, o transfer ban e essas situações de esticar corda aqui, acolá, de não pagar, demorar, nada me tira da cabeça que isso acaba impactando até na saída de jogadores. Sim, claro. Onde é que seria imaginável que os jogadores do Botafogo hoje, na situação que tem o Botafogo, que tinha até recentemente, iriam querer ir pro Fluminense? Né? São duas camisas gigantes, mas o Botafogo tinha uma situação financeira mais sólida que a do Fluminense muito recentemente, né, o Garoni? Não, é exatamente isso. E tem isso. Quando o Botafogo vai ao mercado, contrata o Almada, contrata o Luiz Henrique, ele dá um recado pro mercado: olha, tenho dinheiro, tô bem, tô sanado financeiramente, a gente vai chegar forte, vamos investir e tudo mais. Vou ser competitivo, né? Vou brigar por títulos. Essa era a visão. Então todo mundo queria jogar no Botafogo. Falou, opa, peraí, os caras estão indo pra lá, estão ganhando bem, salário alto, pagamento tá tudo em dia, tudo certinho, time campeão. Parece que o vetor se inverteu, né? E aí, de repente, opa, peraí, não é bem assim, esse que tem que sair, tem que ser negociado, foi vendido, mas não pagaram lá atrás, tem que negociar internamente, o que é um peso muito grande. Uma coisa é você vender pra Europa. É diferente. A outra coisa é você perder pra um rival direto. Falou, peraí, tô perdendo competitividade, tô reforçando um rival e tô ganhando, beleza, um dinheiro ali, mas eu tô cheio de dívida lá de trás. Então, assim, eu acho que é um momento de apreensão, acho que dá pra dizer esse termo no Botafogo, para tentar entender depois, talvez no fim dessa janela, entender o que foi a movimentação por desespero, porque você tem a negociação que você tem que fazer caixa rápido, e o que foi realmente pensando a médio e longo prazo em relação ao clube. Né? Então acho que é uma situação do Botafogo delicada, para dizer o mínimo, porque você perde peças importantes, por mais que possa ter reposição, até você encaixar a reposição, como já passou no meio do ano passado, né, que perdeu muitos jogadores, teve que repor e não teve esse encaixe tão rápido assim. Então acho que é um momento delicado para o Botafogo em 2026, deixa meio que em aberto esse início pelo menos de temporada do Botafogo. É isso aí, então o Botafogo contratou alguém já não, né, para a temporada? Contratou o Lucas Vidalba, já está no Rio de Janeiro, pode regularizar, não pode só registrar, mas já está no Rio de Janeiro o Vidalba, ponta direita que veio do Nacional, 24 anos. O Ítalo, zagueiro que foi revelado no São Paulo, não jogou lá no profissional, estava no time B do Toronto, 21 anos, mas oportunidade, segundo o Botafogo, oportunidade de mercado porque veio de graça. E o Medina, talvez o melhor nome até agora, do Estudiantes, acabou de ser campeão argentino, está muito próximo do Botafogo, esperando o transfer ban cair também, o Botafogo segue no mercado. Esse é um bom indício. O Botafogo tem problemas, é um momento sensível sim, mas nos bastidores parece que o Botafogo já está trabalhando muito para resolver o transfer ban, e hoje é o principal ponto, resolver este transfer ban, não tomar outras punições da FIFA, e aí continuar no mercado para montar um time forte. Jogadores como Montoro, Barreira, Santiago Rodrigues são peças importantes, Vitinho, Alex Telles seguem no Botafogo, e isso é uma boa base também para a temporada. O Vasco passou por isso ano passado, tá? Só para registrar, o Vasco teve um transfer ban no meio da janela de transferência, e aí o Vasco conseguiu em 2-3 dias também recuperar e regularizou os jogadores e tal. Vamos ver agora nessa temporada se o Botafogo faz o mesmo. Bom, Ilan, desculpa, uma última aqui que o Vene trouxe agora há pouco. O Jefinho não se apresentou ontem e pode estar de saída por empréstimo para um time da China. Falta só o ok do Jefinho. Botafogo e o clube chinês já se acertaram também. Não tem garantia. Até a China, meu irmão. A China com o futebol... Meu irmão, o dinheiro da China acabou. O futebol chinês foi para... Desculpa. Foi para as estrelas. Meu irmão, até a China tá tirando o jogador do Botafogo. Mas o Jefinho, o Botafogo tá enviando, bem, Papa. O Jefinho... tá tudo bem, não, Papa, se fosse outro, o Jefinho, o Botafogo tá enviando. Com todo respeito ao atleta, o Botafogo mandando o Jefinho pra China, o PK indo pro Remo também. São jogadores que não seriam utilizados mesmo. Vazou não, o bandeirão uma coisa, Já tem bandeirão, hein? Você viu, Papa? Uma coisa, a gente tem que dar os parabéns, ô Bandeira.
O planejamento começou em janeiro. Começou até antes, Desmonte, verdade, né? verdade. O desmonte. Cadê o bandeirão novo da torcida do Fogão que vazou aí, rapaziada? Ó! Ô, Fernanda, por favor, um corte disso Aí aí. é bandeirão. Isso é bandeirão mesmo. Eu hein? amo sobrou. vocês, cara. Eu amo Muito bom, vocês. muito Mas acho que tem muito torcedor, hein? Esse aí nunca vai trair. Esse nunca vai trair a estrela solitária. Esse Isso eu garanto. esse eu Nunca, garanto. porra, obrigado aí. Ninguém ama como bandeira, amigo. O GE confirmou que o Fluminense já tem acerto com o Savarino, Rapaz, muito hein? bom jogador, né? Muito bom jogador. Já No tem caso, acerto com o ele. Botafogo Com o pelo Botafogo, Savarino. na verdade, com o e faltando Savarino, ok com o dele. Botafogo. Falta o Savarino dizer, tá tudo certo, É. eu vou. Mas o Savarino tá na Venezuela. Venezuelano, né? Teve toda essa questão envolvendo a prisão do presidente Nicolás Maduro, então houve uma certa, digamos assim, um certo fim de semana atípico na Venezuela. As coisas não estão muito tranquilas, não estão da forma mais normais, vamos dizer assim, em relação aos venezuelanos. Não tem uma resposta, por enquanto, do Savarino que a gente saiba. Agora, um jogador que se machucou muito esse ano, né, Bandeira? O Savarino, Sim, né? Não fez uma temporada boa, né? Não fez uma temporada nem parecida com a que ele fez em 2024. E o Botafogo fez esse tipo de análise, avaliação, quando o Júnior Santos saiu, o Eduardo saiu, o Tietê, Tiquinho, jogadores que em 2025 não conseguiram render próximo daquilo que já renderam com a camisa do Botafogo. O Tiquinho não fez um bom ano no Santos, outros jogadores não fizeram um bom ano em outros clubes. E o Botafogo faz uma avaliação de mercado realmente hoje, até fazendo esse link Fluminense-Botafogo, o Botafogo hoje, enquanto SAF e precisando de gerar receita, não está olhando com quem negocia. Se tiver a proposta que o Botafogo veja como vantajosa, o Botafogo vai negociar, como foi o Marlon para o Palmeiras, e agora o Savarino pode pintar no Fluminense. É um jogador de muita qualidade técnica. Quando ele encontra com companheiros ali que entendem o tipo de jogo dele, ele pode render muito. Então, tecnicamente, ele pode ser muito bom para o Fluminense, mas existe também uma análise física que é feita com muito critério dentro do Botafogo na hora de negociar esse tipo de ativo. E como o Botafogo pode ter uma compensação financeira, segundo a Itatiaia, até maior do que o Botafogo pagou para tirar o Savarino do Real Salt Lake, lá da Pagou MLS. barato, né? Acho que 10 milhões na época Pouco de mais reais. de 12 milhões de 12, né? reais. E segundo a Itatiaia, com gatilhos ali de performance, o Savarino pode gerar ao Botafogo até 19 milhões de reais. Isso saiu ontem na Itatiaia, além do Wallace Davi, de 18 anos, que aí é um jogador avaliado pelo scout do Botafogo, que já errou, sim, mas geralmente acerta. No caso do Ryan, o Botafogo olhou pro Ryan do Vasco, quando ele tinha Antes de 17 anos, estourar, era muito criticado pela torcida do Vasco, subindo ainda, e quase foi parar no Botafogo, posteriormente no Lyon. Agora o Botafogo observa o Wallace Davi também com bons olhos, 18 anos, jogador que está subindo da base do Fluminense. É um negócio, Ilan, que pode acabar sendo bom para os dois, ou sendo ruim para os dois. Porque para a torcida do Botafogo, se o Savarino, o ídolo recente do clube, estourar no Fluminense, jogar muito, e o Wallace Davi não performar por aqui, ou no Botafogo, a torcida do Botafogo vai ficar chateada. Se o Savarino tiver um ano no Fluminense, como teve em 2025 no Botafogo, e o Wallace Davi em 2027, vamos supor, comece a arrebentar no Botafogo, a torcida do Fluminense vai ficar chateada. Então é um negócio de alto risco, mas que pode dar certo. Eu vejo com bons olhos, porque pela realidade do Fluminense. O Wallace Davi não vai ser aproveitado no Fluminense. É bom jogador, já vi jogar na base, é promissor, a gente não tem certeza que ele vai vingar. E no Fluminense ele não terá oportunidade. Isso é um fato. O Fluminense acaba de emprestar o La Vega para o Curitiba, sem nenhuma razão de ser. Lembrei o Júlio muito Fidelis de é você. terceiro jogador. Lembrei muito de você quando eu vi a Pois notícia. renovou o contrato do Samuel Xavier, que é um veterano, renovou por mais um ano. Tem o Guga com 4 anos de contrato, o Júlio Fidelis não vai jogar. O Júlio Fidelis é melhor do que o Wallace Davi, tá? Sim. Melhor. Inclusive, acho que o Botafogo andou querendo também o Júlio Fidelis recentemente. Há um tempo chegou a Pois é. pensar. Enfim, então o Wallace Davi não vai ter oportunidade. O Savarino é um ótimo jogador. Se ele não se machucar, aí é que tá o problema. Ele se machucou muitas vezes. em Machucou muito 2025. e os índices físicos dele, de performance, foram muito abaixo também. Se não se machucar, eu acho que o Fluminense é um negócio que aparenta
ser bastante interessante. E segundo a informação do jornalista Gabriel Amaral, hoje pela manhã, o Botafogo tem o jogador, o Alexander Barbosa, o zagueiro, que está em processo de tentativa de renovação de contrato, ele tem contrato até o fim desse ano, e o Barbosa também foi oferecido ao Fluminense. Você tem informação a mais disso, Bandeira? Não tem essa informação. Desculpa, não tem essa informação. Tem muita questão de intermediário hoje em dia também no futebol. Eu não sei se o Barbosa foi oferecido diretamente pelo empresário dele, pelo Botafogo. Certamente não foi, até por tudo que está acontecendo. A torcida, no final das contas, começa a entender a saída do Marlon, pode vir a entender, está bem dividida ainda, a saída do Savarino. O Barbosa talvez fosse o jogador que mais pudesse mexer com o torcedor nesse lado emocional. Anos, né? 30 anos é muito bom tecnicamente, ele é muito bom zagueiro. O Alexander Barbosa é um dos melhores zagueiros do continente e é muito identificado. Tem aquela questão, além da parte técnica da raça argentina, se identificou muito com o Botafogo, e a saída do Barbosa para um rival poderia gerar um caos ainda maior. Mas. Acho que a única bandeira que o Botafogo vai ter na arquibancada é o Fabiano mesmo, hein, breve. Daqui a pouco não vai ter. Debandada geral? É debandada geral? Não. Daqui a pouco a gente vai entrar no Botafogo, aí eu vou falar mais. Não é satélite, não. Para ter satélite tem que ter outro. Calma, gente, a gente vai entrar no Botafogo. A Raíssa tá emocionada desde o início falando disso. Oi? Sobraram quanto daquele de 2024? Time titular? Deve ter sobrado menos da metade. Mas aí é o que eu. Titular? Vitinho, Barbosa, Alex Telles, o Savarino ainda tá aí, mas pode sair. Acho que só. Caramba! Só. Como é que tá o Transferban? E o Transferban? Vou falar ainda sobre tá isso, rolando? A gente vai entrar no Botafogo ainda, gente. Estamos no Fluminense ainda. A galera calma. tá meio revoltada. Não, porque tá saindo jogador. Não, tá chegando também. Calma, nós vamos falar. Vocês estão emocionados. Mas como? Tem como? Tem como. A galera tá bom, então tá bom. Com a saída do Savarino, com a possibilidade da saída do Savarino. Sim, como galera... ficou com o Marlon também. Imagina com o Alexander Barbosa. Estavam discutindo, você que entende muito de bandeira, estavam discutindo se vão continuar com o Marlon Freitas naquela faixa, né? Vai sair da faixa, Marlon Freitas vai sair da faixa. O aprendizado aí, o jogador não terminou a carreira. Daqui a pouco a gente tá lá, Ilan. Daqui a pouco vai ter que fazer uma votação, não vai sobrar espaço no melhor botar bandeira no lugar só bandeira. Olha só, bota uma bandeira lá sem nada que todo mundo vai saber que sou eu. É você, bandeira. Só escreve Fabiano. Não precisa escrever bandeira. Fabiano Bandeira. Mas o Barbosa, por enquanto, trabalha a renovação com o Botafogo. Pelo menos é o que nós temos de informação. Tudo bem que o Marlon também falava em renovar com o Botafogo, mas as informações vêm das duas partes, do staff do Barbosa, do próprio Barbosa, informação direta da boca do Barbosa, e do Botafogo também, que trabalham pela renovação. Ele tem contrato até o final deste ano, 2026. Então vamos ver, não tenho mais informações a respeito de uma ida do Barbosa para o Fluminense, não. Esse seria o que me deixaria mais chateado também. Me deixaria muito chateado. Anota aí. Acabou o sorrisinho do Ilan. O dinheiro. Anota aí. Acabou. Pelo contrário. O dinheiro. Quando a gente entrar no Botafogo, não sei se vai ser agora, aí vocês vão ficar tranquilos. O papo é desmonte que chama isso ou não? Márcio Braga fala muito bem. Debandada. Acabou o dinheiro. Não acabou, sabe qual era o repórter que tava lá com o Márcio Braga? Você, né? Que coisa histórica. Celebrando seus 60 anos de carreira já naquela época. Como é que foi, Ilan? Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. 4 segundos de vídeo maravilhoso. Acabou o dinheiro. Cara, mas eu acho que assim, é legal que a gente consegue ver que são olhares diferentes do futebol, né? O Botafogo, como SAF, tem uma visão. É claro que agora tem toda necessidade, mudança, transferban e tal. Mas já nos outros anos, é um olhar muito de mercado. De conseguir fazer dinheiro, usa o jogador, já rendeu. Você tem Igor Jesus e vários jogadores, Almada. Recebeu proposta, sai. Mesmo interno. Interno me incomoda, acho que aí você acaba batendo muito na questão do torcedor. Mas aí são os prós e contras que você tem de você virar SAF. Você vai ter um olhar muito mais de mercado, muito mais de ser lucrativo e de continuar rendendo. No caso do Fluminense, você tem um olhar muito mais de resolver de imediato. Então o Savarino é, na teoria, uma resposta imediata, o Hulk, uma resposta imediata, o Arana, uma resposta imediata, mas é o Wallace Davi, não é? O Wallace Davi, você acaba muitas vezes colocando o que seria uma projeção futura de ganho técnico e financeiro, mas você
acaba fazendo uma troca pelo resolver num espaço curto ou no médio espaço ali. Então eu acho que são olhares diferentes e não tem certo ou errado não, tá? Eu acho que o Fluminense talvez vá conseguir ter uma campanha melhor do que a do Botafogo agora, mas talvez a longo prazo não se sustente, o do Botafogo se sustenta. Enfim, são necessidades, mas acho que o Savarino no Fluminense, pro Fluminense seria uma ótima, já tendo a Costa ali, o Savarino pode jogar por dentro, pode jogar pela beirada, o Fluminense sofre muito com ponta que não tem capacidade de fazer gol, e o Savarino tem, finaliza muito bem de média distância, pisa dentro da área, bem fisicamente, é um baita jogador, então, e mesmo quando esteve bem, quando conseguiu entrar em campo, o Savarino fez alguns bons jogos ainda nessa temporada, eu acho que seria um ótimo reforço Fluminense. Barbosa eu aceito também, tá? Savarino, Deixa Barbosa, Arana, o próprio Bandeira tá Hulk. A ficando questão é só não fazer nervoso. loucura, mas os nomes são bons, o Fluminense isso. tá buscando bons nomes. Deixa eu ver superchat. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Não é só o Hulk nessa situação, porque o Fluminense pode tirar um ídolo de outro clube também, né? O Savarino já tá ali com um acordo firmado, né, para jogar no Fluminense, pessoal. Pois é, entra também nesse assunto como clubes que foram muito vitoriosos recentemente e lidam com jogadores que tiveram sucesso, que foram peças fundamentais em conquistas históricas para o seu torcedor e agora deixaram e podem deixar o clube, né? No caso do Botafogo, o Marlon Freitas saiu, foi para o Palmeiras e o Savarino agora está muito encaminhado com o Fluminense. Os clubes, depois de muitas idas e vindas, enfim se acertaram sobre os moldes da negociação. O Fluminense pagaria uma quantia em dinheiro e mais cederia os direitos do volante Wallace Davi, um jovem de 18 anos, cria de Xerém, para ter o futebol do Savarino. O Savarino que ainda está na Venezuela, né? Ele não se reapresentou para os treinos com o Botafogo ainda, ele não conseguiu deixar a capital Caracas por conta do ataque dos Estados Unidos à Venezuela no último final de semana. O Botafogo ainda não tem muito claro quando que ele vai conseguir chegar ao Brasil, mas está nas mãos do Savarino essa transferência. Se ele der ok, ele vai ser jogador do Fluminense. A gente lembra que o Savarino já recusou algumas propostas de dentro e fora do país para deixar o Botafogo. Ele e a família gostam muito da cidade do Rio de Janeiro, mas como o Botafogo está nesse modo corte de gastos, essa negociação está muito perto de ser concluída. Veloso? Entra nesse mesmo pacote para mim, cara. Eu não consigo entender porque o Botafogo está perdendo todos os campeões da Libertadores. Todos. E não é que tá trazendo geral também, né? Tá no transferbando no momento, Então, né? exatamente. Nem pode. Eu acho que é bastante complexo como está acontecendo as coisas no Botafogo. Acho que o torcedor acaba ficando um pouco preocupado, porque acho que se no ano passado teve uma demora para contratar o técnico, mas os reforços iam sendo anunciados, perdeu 2 jogadores ali principais, que eram o Luiz Henrique e o Almada, depois, né, no meio do ano, acabou perdendo mais jogadores, mas assim, teve contratações e etc e tal. O técnico que ficou aqui naquela espreita e demorou demais para ser anunciado, dessa vez anuncia o técnico, mas não se sabe qual vai ser o time do Botafogo, porque o que a gente vê são saídas, né? E saídas de jogadores muito relevantes, né? O Marlon Freitas é um símbolo dessa reconstrução do Botafogo, e o Savarino, um dos principais nomes que a gente viu para conquistar esses títulos. Então, acho que fica na cabeça do torcedor do Botafogo uma incerteza de, e aí, o que vai ser de 2026, né? Complexo. Eu acho que a situação do Botafogo é bem complexa, porque se a gente está falando do Atlético, mas o Botafogo ele tem outras camadas, né? Tem outras situações envolvendo o Textor, a Eagle, essa questão toda da saída do Textor, do grupo. Então, assim, assim, para mim, vendo de fora, é um momento muito preocupante do Botafogo, porque a gente pode até criticar o planejamento esportivo, mas acho que é uma coisa muito além, é muito mais complexo. E a torcida do Botafogo tem a razão de ficar preocupada, porque não é
a saída do Savarino, a saída do Marlon Freitas só. Por que isso está acontecendo? Porque é um problema, para mim, eu acho que é uma situação muito mais profunda do que simplesmente 2 jogadores que foram importantes, o Marlon quis sair. E outra coisa... Saída para rivais. Eu joguei futebol durante muito tempo, joguei 30 anos de futebol. Então a gente que está dentro do clube, a gente sente o cheiro de algumas coisas, a gente tem algumas percepções que quem está fora não tem. E quando a gente vê, isso que eu estou falando totalmente achismo meu, feeling, tá? Um cara como o Marlon Freitas, capitão, uma bandeira do clube. Literalmente. Ele tava numa bandeira. Querer sair assim, suposição, apostaria que ele está fazendo alguma leitura justamente disso que nós estamos falando, do momento do Botafogo, não como momento esportivo de contratação, mas o momento do Botafogo como gestão. As dúvidas que se levantam em relação a como vai ficar essa questão com o Textor. E aí, dentro do clube, tu começa a ver algumas coisas, alguns sinais, e aí acontece uma proposta de um clube grande como o Palmeiras, como o Botafogo é grande, e o jogador pede para sair, pede para ser negociado. Pelo que a gente ficou sabendo, ele falou com o Textor e pediu para ser negociado. Então, assim, essa do Marlon Freitas, principalmente, tem um simbolismo para mim muito grande em relação a isso que nós estamos levantando aqui. Até isso que eu ia te perguntar, como é que fica dentro lá do elenco, né, cara? Quando você vê referências, e acredito que você já tenha passado por isso muitas vezes na tua carreira também, você vê as referências ali, os caras que chamam a responsabilidade, os caras que são os alvos positivos e negativos por parte da torcida indo embora, e você vai ficando... Não estão indo para a Europa, não estão indo para... Né? Não estão indo assim, propostas irrecusáveis financeiramente, pelo que eu sei. Tanto o Marlon como o Savarino não vão ser propostas que vão mudar a vida deles. Não, financeiramente. Mas aí entra a questão desportiva, né? Eu acho que eles estão tendo algumas percepções dentro do Botafogo que levam eles a direcionar o caminho para uma saída, né? Vamos torcer por dias melhores também para o torcedor botafoguense que só está vendo ir, está querendo ver chegar também alguém para esse elenco aí para 2026. Vamos lembrar, hein? O Botafogo disputa a pré-Libertadores ainda esse ano. Tem competição. Ainda esse ano? Assim, daqui a pouco. Já. Daqui um mesinho e alguma coisa. E o Brasileirão começando dia 28 Exato. de junho. Não dá tempo. Brasileirão em 23 dias, minha gente. 23 dias. Vai riscando no seu calendário ali, ó, que daqui a pouco chega. E o Carioca também começa daqui a pouquinho, tá? O Carioca começa com o Flamengo jogando dia 11, mas o Carioca começa 3 dias depois, ali na quarta-feira. Gente boa, olha que legal, a Globo fechou acordo para a transmissão do Campeonato Carioca, que vai começar no domingo. TV Globo e a GETV vão transmitir um jogo por rodada. O Sport TV vai mostrar 2 partidas por rodada e o Premier vai transmitir todos os jogos do campeonato, o que é muito legal mesmo. A era Martin Anselmi começou no Botafogo, o time se reapresentou ontem e hoje já teve atividade. Dia 15, estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. Ó, quem sabe tudo de Botafogo. Duda Dal Ponte vai contar pra gente. Martin Anselmi chegou muito afim, né, Duda? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho no Globo Esporte. Hoje já tem atividade em 2 períodos. Na parte da manhã, os jogadores fizeram as últimas avaliações físicas, exames médicos e agora à tarde vão fazer o primeiro treino em campo com o Martin Anselmi. O Savarino não se reapresentou. Ele foi passar os últimos dias de férias na Venezuela e por conta da situação no país não conseguiu retornar. Ainda sobre o Savarino, o Fluminense chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do meia. E a decisão, nesse momento, está nas mãos do Savarino. Nessa negociação, o Botafogo teria em troca o volante de 18 anos, o Wallace Davi, em definitivo, que é da base do Fluminense. Sobre os jogadores que não se reapresentaram, o Jefinho foi liberado para assinar com outro clube. Ele tem contrato com o Botafogo até 2028, mas deve assinar aí por empréstimo com outro clube. E sobre contratações, o Botafogo se acertou com o Ítalo, zagueiro que estava no Toronto do Canadá e que foi revelado pelo São Paulo e que agora vai pertencer ao Botafogo então. Escobar, volto com você. Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, bom trabalho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.